Olá, meu nome é Marcelo, sou aluno do primeiro ano de mestrado pelo programa de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu e vou apresentar o meu trabalho intitulado Problema Inverso aplicado para a obtenção de imagens quantitativas de nanopartículas magnéticas via biosusceptometria de corrente alternada. Nesse trabalho, eu vou fazer uma introdução à problemática do assunto, né, a metodologia de resolução dessa problemática, os resultados que a gente obteve e vou discuti-los, então vou fazer a conclusão do trabalho. E antes de mais nada, é importante a gente conhecer o material que a gente vai quantificar, né, aqui no caso, a nanopartícula magnética e o seu potencial teranóstico, né, de ser usado tanto para tratamento quanto para diagnóstico de algumas doenças, como hipertermia e imageamento de tumores, por exemplo. Isso tudo devido à sua alta versatilidade, seja no tamanho, na composição do seu núcleo e na composição do seu revestimento externo, podendo ser um revestimento orgânico, inorgânico e até mesmo composto por algum fármaco. E devido ao grande uso, né, crescente uso de nanopartículas magnéticas, cresce também a necessidade de técnicas magnéticas capazes de detectar essas nanopartículas, né, como é o caso de algumas já muito bem estabelecidas, como a ressonância magnética, e algumas que vêm se estabelecendo, como é o caso dos squirts ou do MPI, todas essas técnicas de alto padrão, uma excelente resolução espacial, mas com algumas desvantagens, né? Seja no custo, alta complexidade, necessidade de um ambiente completamente blindado eletromagneticamente, e é nesse contexto que surge a BAC, né? A bioceptometria de corrente alternada, que já foi utilizada para diversos estudos para mapear e avaliar o perfil farmacocinético de nanopartículas magnéticas, estudos gástricos em humanos, a análise de perfil de perfusão renal e cerebral em ratos, análise do trato gastrointestinal em ratos e até mesmo estudos de entrega de droga. Tudo isso com equipamento de baixo custo, alta portabilidade, podendo caber dentro do porta-malas de um carro, por exemplo, alta versatilidade, podendo ser usada em humanos e em pequenos animais, boa resolução temporal, e agora com esse trabalho, né, a capacidade de quantificação, né, que é o nosso objetivo principal. E para atingir esse objetivo principal, a gente partiu para alguns objetivos secundários, que é a caracterização do meu sensor e das minhas nanopartículas, né, a gente utilizou essas nanopartículas, sendo essas 4 primeiras já disponíveis comercialmente e doadas pelo PTB da Alemanha, e essa aqui doada pelo Laboratório de Ressonância Ferromagnética e Nanomagnetismo da UFG. Então a gente utilizou esse sensor aqui para caracterizar as nanopartículas e caracterizou esse sensor para que a gente pudesse usar para resolver e aplicar o meu problema inverso, aumentando a resolução do sistema e quantificando as distribuições de nanopartículas magnéticas, né? Então a gente precisa conhecer o objeto principal de estudo aqui, que é a BAC, né, e como que ela funciona. Basicamente, ela é um gradiômetro axial de primeira ordem, né? Assim, basicamente, o lock-in manda um sinal que será amplificado, né, para as minhas bobinas de excitação responsáveis por excitar a minha amostra, que vai gerar um sinal, uma magnetização, que será detectada pelas minhas bobinas detectoras, mandando esse sinal para ser digitalizado e armazenado, então, no computador. E o modelo direto, né, o problema direto, nos diz que a voltagem induzida nessa minha bobina detectora, ela é proporcional ao número de voltas dessa bobina, à susceptibilidade da minha nanopartícula magnética na frequência que eu estou usando, ao fluxo magnético que eu vou excitar, esse meu material, ao campo recíproco que ele vai gerar e ao volume, né, que eu vou estar excitando ali, quantificando. E discretizando essas quantidades aqui e organizando isso de uma maneira melhor, a gente obtém que a voltagem induzida na minha bobina M pelo meu voxel K é igual a L, né, que seria todas as características constantes dependentes da minha bobina M e a quantidade de nanopartícula presente nesse volume que será imagiado, né? E para caracterizar esse sistema e as nanopartículas, então, a gente primeiro posicionou essas nanopartículas aqui no centro das minhas bobinas detectoras e caracterizou elas quanto à frequência de excitação, a fase e a sensibilidade em função da concentração dessas nanopartículas. E para caracterizar esse sensor, então, a gente fez a resolução espacial por meio da PSF e a sensibilidade axial desse sensor, para que a gente pudesse usar ele para resolver o meu problema inverso. E para definir o meu problema inverso, né, primeiro a gente precisa do nosso modelo direto, aqui de uma maneira mais geral, em que L é a minha função sensibilidade do meu sistema, ou seja, uma matriz de M linhas por K colunas, sendo M o número de sensores e K o número de voxels, né? Vou explicar isso mais para frente. E a gente quer esse X aqui, que é a minha quantidade de nanopartícula. Então a gente precisa inverter essa minha matriz para multiplicar pelos meus dados, que eu vou obter, e ter a minha quantidade de nanopartícula, para poder quantificar. Só que isolando esse meu X, né, a gente precisa obter para isolar esse meu X, a gente precisa obter esse L+, nada mais é do que a minha matriz pseudo-inversa de Monte-Penrose, né, que basicamente, porque assim, eu não consigo inverter essa matriz naturalmente, é uma matriz retangular, então eu preciso utilizar desse artifício matemático, e aí eu vou ter o meu modelo inverso. E para obter essa minha matriz sensibilidade, né, esse meu L, a gente definiu um FOV, né, um campo de divisão de 5 por 5 centímetros, e na primeira posição,
Aqui, a gente colocou um cubo, um fantoma, que nada mais é do que gesso mais nanopartícula, contendo o meu melhor sinal, veio com o meu sensor, o centro do meu sensor realizou uma medida aqui, depois outra aqui, sempre a cada meio centímetro, realizando essa rotina de experimentos, né? Isso é equivalente a eu ter um sensor aqui, outro aqui, vários sensores em cada um desses pontos, olhando para o meu FOV, e daí as M linhas da minha matriz. E a gente repetiu isso para o meu cubo em cada uma dessas posições, cada um desses voxels, né? Daí os K voxels. E de maneira similar, a gente simulou nosso sistema em Python e obteve essa matriz sensibilidade simulada, né? E as imagens obtidas experimentalmente, então, foram utilizadas para a caracterização do método, né, para a caracterização da sensibilidade, onde a gente escaneou diversos fantomas com diferentes concentrações no centro do grid, para a caracterização da resolução espacial, em que a gente fez o escaneamento de dois fantomas se aproximando sequencialmente até que se toquem na posição central, e para testar a capacidade de reconstrução de imagens do meu método, então a gente propôs geometrias não triviais e escaneou elas. E esses dados a gente reconstruiu, né, a gente obteve as imagens quantitativas através das matrizes experimental e simulada, para que a gente pudesse fazer a comparação, então, entre essas duas matrizes, dois métodos de resolver o meu problema. Partindo então para os resultados, né? Aqui a gente tem primeiro de caracterização em relação à frequência e fase. Aqui para a varredura de frequência em R e θ, a gente tem que R, que leva em consideração os valores de x e y, decai por volta de 8 a 9 kHz, ao mesmo passo que o meu θ apresenta um pico. Já olhando para a minha varredura de frequência em x e y, a gente percebe que o meu sinal aumenta linearmente, né, seja positivamente ou negativamente, e aumenta linearmente conforme eu aumento a minha frequência, né, eu aumento o fluxo que eu vou estar induzindo nas minhas bobinas de detecção. Já o resultado de varredura de fase nos diz que a intensidade de sinal é maior na fase 0, né, em 0 graus, como já esperado, e como é possível ver aqui também, o meu sinal em x e y são defasados de 90 graus, também como já esperado. Para a caracterização da resolução espacial e da sensibilidade do sensor, então aqui a gente tem o teste de sensibilidade axial, a gente percebe que a intensidade de sinal decai exponencialmente conforme eu afasto o meu material da face do meu sensor. Isso também já é esperado, uma vez que o campo decai com R ao cubo, né? E nesse caso a gente conseguiu medir até 10 milímetros de distância. Só que a gente utilizou pouco material, né? Só 80 microlitros devido à quantidade que a gente tinha dessas nanopartículas, né? Sendo que o meu sensor consegue detectar até 3 centímetros de distância tranquilamente. Para o resultado de resolução espacial, então a gente tem que todas as nanopartículas obtiveram basicamente o mesmo perfil, né, e consequentemente a mesma FWHM, ou seja, a minha resolução espacial é uma característica do meu sensor, que depende unicamente do meu sensor e não da minha nanopartícula. Isso é um ponto positivo para a BAC. E para o meu resultado de sensibilidade, mais especificamente para o finalzinho aqui das curvas, né, a gente vê que o sistema, a BAC, foi capaz de detectar até 1,17 microgramas da minha nanopartícula Perimag, que é uma nanopartícula comercial já disponibilizada, né, para uso em humanos. Isso também acaba sendo um ponto positivo para trabalhos futuros com a BAC. Para o resultado de caracterização do meu método, aqui a gente tem a de sensibilidade e resolução espacial, para os meus cubos de máxima, média e pouca concentração de nanopartícula, e aqui a aproximação entre dois cubos de baixa concentração de nanopartícula, né, apenas 0,4 miligramas, perdão. E sempre na primeira fileira aqui estão as imagens de distribuição nominal, de que tem mesmo, né, de nanopartícula no meu cubo. Aqui as imagens na segunda fileira reconstruídas com a minha matriz experimental. E na terceira fileira as imagens reconstruídas com a minha matriz simulada. E analisando melhor essas imagens através dos meus valores de correlação e diferença percentual de massa com as minhas imagens de distribuição nominal, né, comparando as duas matrizes com as imagens, com as distribuições nominais de nanopartícula, a gente percebe que o meu método consegue resolver muito melhor, consegue correlacionar as imagens muito melhor, e também quantificá-las, né, conforme eu aumento a minha concentração de nanopartículas. Esses resultados melhoram. E o resultado é similar também aqui para o resultado de resolução espacial. Para esse caso, para dois cubos de baixa concentração, a minha matriz simulada saiu melhor, né, devido à sua maior uniformidade. Ela praticamente não possui erros experimentais, né? Porém, quando eu aumento a concentração de nanopartícula dos meus cubos, as imagens melhoram consideravelmente e melhoram também os meus valores de correlação e diferença percentual de massa, né? O meu método consegue correlacionar e quantificar muito melhor essas nanopartículas, quase não tendo diferença entre as duas matrizes, né, aqui nesse caso. E quando eu analiso a aproximação entre dois fantomas com concentrações distintas, né, muita e pouca concentração, é um pouco difícil de identificar o cubo com baixa concentração aqui nas imagens reconstruídas, nas distribuições reconstruídas, porém, mesmo assim, o meu método foi capaz de quantificar as nanopartículas no meu FOV, né, e resolver quantificar também quando os cubos se tocam na posição central, né, por mais que eu não identifique, eu consigo quantificar com boa precisão.
Já olhando para as imagens de reconstruções de geometrias não triviais, né, aqui formando as letras Biomag, a gente percebe que a minha matriz simulada obteve um resultado bem superior, se tratando de correlação à minha matriz, do que a minha matriz experimental, né, um pouco difícil a gente identificar as letras aqui na segunda fileira, porém, mesmo assim, a minha matriz experimental foi capaz de quantificar com boa precisão a quantidade de nanopartículas presente no meu FOV, só a correlação com as imagens com a imagem de distribuição nominal que não foi boa. Porém, utilizando um algoritmo de otimização em que a gente trunca melhor os valores, né, na hora de quantificar, a gente obteve um resultado muito superior, né, em relação à matriz experimental. A gente quase não vê distinção aqui entre as duas imagens, né, as imagens reconstruídas com as duas matrizes. A minha correlação, então, nesse caso, da minha matriz experimental aumentou consideravelmente. O meu x-GIF, né, minha diferença percentual de massa, piorou um pouco, né, aumentou um pouco, mas nada que afetasse o meu resultado, visto que a minha correlação melhorou muito, né, e a minha matriz experimental se manteve, nesse caso, aqui, né. Então, concluindo, a gente sabe que então a gente pode concluir que o meu sistema BAC, algumas características do meu sistema BAC, como a resolução espacial, é uma característica dependente unicamente do meu sensor, e não da minha nanopartícula. Isso é um ponto positivo, uma vez que eu não preciso mudar todos os meus modelos matemáticos se eu só mudar a nanopartícula, né? Eu posso manter isso. Meu sistema também foi capaz de detectar até 1,17 microgramas da nanopartícula PMAG, como eu disse, é uma nanopartícula comercial aprovada para uso em humanos, então isso é um ponto positivo para trabalhos futuros com a BAC, né, uma vez que a gente vai poder quantificar e ter mais acesso a isso agora com as parcerias com o PTB. O meu FOV 2D é ilimitado, a gente usou um FOV de 5 por 5 centímetros quadrados, né? Mas a gente poderia usar um FOV de 2 metros por 2 metros para uso em humanos, né? A única limitação é o tempo de aquisição dos dados, mas poderia tranquilamente, é ilimitado o meu FOV, diferente de outros sistemas. A minha resolução, nesse caso, eu consegui resolver até 1 cubo por centímetro, né? O meu cubo tem 1 centímetro, até 1 cubo por voxel. A gente acho que consegue melhorar esse resultado, né? Estamos melhorando esse resultado para alguns trabalhos que a gente já está desenvolvendo, mas nesse caso aqui a gente conseguiu ter essa resolução aqui no máximo. A minha simulação, a gente teve bons resultados com ela, né? Então, a minha matriz simulada, os resultados, as minhas reconstruções feitas com a minha matriz simulada se aproximaram dos resultados obtidos com a minha matriz experimental. Ou seja, em algum momento, se eu quiser fazer um experimento com um FOV diferente, eu não vou precisar gastar tempo repetindo todos aqueles passos para construir a minha matriz experimental. Não, eu posso simplesmente obter uma matriz simulada que eu vou ter o mesmo efeito. Isso economiza tempo e material. E agora, né, com esse trabalho, esse trabalho vai permitir uma nova linha de estudos quantitativos no nosso laboratório, uma vez que todos aqueles trabalhos que eu mostrei eram feitos de maneiras qualitativas, né, ou seja, tem muito material ferromagnético, tem pouco material ferromagnético, então vai ter muita ou pouca intensidade de sinal. Aqui não. Aqui agora a gente vai poder realizar todos aqueles trabalhos, né, vamos desenvolver esse método para que a gente possa realizar eles de maneira quantitativa. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, Marcelo, parabéns pela apresentação. Obrigado, vou parar aqui. Parabéns. Se quiser parar a gravação? Vou parar a apresentação, posso manter a gravação? Acho que pode parar a gravação também, acho que é mais a apresentação mesmo. Então tá ótimo. Deixa eu parar. Interromper a gravação. Muito bem.